Quem realmente foi Maria Madalena? Pecadora, discípula ou algo além? A mulher que desafiou os rótulos. A mulher que desafiou rótulos sempre esteve presente nas páginas da Bíblia, mas raramente foi compreendida em sua totalidade. Maria Madalena é apresentada como uma figura que não se encaixa nos padrões estabelecidos de sua época, alguém que rompeu barreiras culturais, sociais e religiosas, sem jamais precisar levantar a voz em rebelião. Sua própria presença ao lado de Jesus, registrada nos evangelhos, já era um ato que desafiava convenções. Em um tempo em que a palavra das mulheres pouco valia diante da lei e da tradição, ela se tornou não apenas uma seguidora, mas uma testemunha central da mensagem do Evangelho. Isso por si só já a coloca em uma posição única, mas o que torna sua história ainda mais intrigante é a forma como sua imagem foi moldada ao longo dos séculos, ora exaltada, ora diminuída, quase sempre distorcida. Ao longo da história cristã, Maria Madalena foi associada a pecados que a Bíblia nunca menciona em relação a ela. Foi confundida com outras mulheres, interpretada como prostituta, como adúltera, como alguém que carregava em si a marca da vergonha. Mas a verdade é que nenhum evangelho a define assim. O que se sabe é que ela foi liberta de 7 espíritos malignos e que essa libertação marcou um novo começo em sua vida. Esse detalhe, simples e direto, já bastaria para entendermos que ela não era uma mulher qualquer, mas alguém que conheceu a profundidade da dor e da opressão espiritual, e ao mesmo tempo experimentou o poder transformador do encontro com Jesus. O rótulo de pecadora talvez tenha se tornado um símbolo conveniente, mas ao reduzir sua identidade a isso, perde-se a grandeza de seu testemunho. Maria Madalena desafiou os rótulos porque não cabia em apenas uma descrição. Ela foi testemunha da morte, presença silenciosa, quando muitos discípulos haviam fugido com medo. Ela foi também a mensageira da ressurreição, escolhida para ser a primeira a anunciar aquilo que mudaria a história do mundo. Ela foi lembrada como a fiel que nunca abandonou, mesmo nos momentos em que a escuridão parecia vencer. E foi chamada de apóstola dos apóstolos, não porque ocupasse uma posição oficial, mas porque recebeu a revelação que todos os outros desejariam ter recebido. Nesse sentido, sua vida é marcada por contrastes que se encontram em um único propósito: ser instrumento da verdade divina em meio à incredulidade humana. Não é difícil imaginar como sua presença causava desconforto. Um mundo que rejeitava a palavra das mulheres precisou encarar o fato de que Deus havia escolhido uma delas como portadora da mensagem mais importante da história. Essa escolha não foi um erro, nem um detalhe esquecido pelos evangelistas. Foi intencional, poderosa, quase um escândalo para os padrões da época. E é nesse ponto que Maria Madalena se torna ainda mais fascinante. Sua existência é uma prova de que a lógica divina não se curva às expectativas humanas. Quando Deus decide agir, ele usa justamente aqueles que o mundo não esperaria. Com o tempo, porém, sua memória foi sendo remodelada. A igreja, a tradição e a cultura encontraram diferentes formas de enquadrá-la, criando imagens convenientes. Ora para exaltar a ideia de arrependimento, ora para reforçar o papel submisso que esperavam das mulheres. E assim, Maria Madalena foi se transformando em um espelho dos preconceitos de cada geração. Mas ao fazermos isso, apagamos a verdadeira força de sua identidade. Ela não foi apenas uma seguidora arrependida, mas uma mulher íntegra, cuja fidelidade a Cristo ultrapassou a de muitos discípulos homens. Ela não foi apenas uma discípula entre tantas, mas alguém que carregou em si o peso de uma revelação que mudaria o curso da história da fé. Olhar para Maria Madalena, sem os rótulos impostos, é como redescobrir um tesouro enterrado. É perceber que sua vida fala de libertação,
de fidelidade e de coragem. Ela representa a transformação que acontece quando o poder de Deus entra em uma vida marcada pela dor e a resgata para um propósito maior. Sua história não é a de uma mulher derrotada pelo passado, mas de alguém levantado para carregar a maior mensagem já dada a um ser humano. Ao reconhecer isso, percebemos que Maria Madalena não é apenas uma personagem secundária, mas uma chave para entendermos como Deus escolhe instrumentos improváveis para realizar obras extraordinárias. Talvez seja por isso que tantos se esforçaram em encaixá-la em definições limitadas. É mais fácil reduzir uma pessoa a um rótulo do que encarar a complexidade de sua verdade. Mas Maria Madalena continua sendo um enigma que desafia interpretações fáceis. Sua identidade permanece como um convite a olharmos para além das versões prontas, a buscarmos na Escritura e na história aquilo que foi silenciado ou esquecido. Ela é a mulher que desafiou rótulos e, por isso, continua viva na memória da fé como um símbolo de que a verdade sempre resiste ao tempo e às distorções. O silêncio nas entrelinhas. O silêncio entre as linhas é talvez uma das partes mais intrigantes da história de Maria Madalena. Não se trata apenas do que está escrito sobre ela, mas do que não foi dito. A Bíblia cita seu nome em momentos cruciais, mas não nos oferece uma biografia detalhada, como se sua identidade fosse preservada em mistério, deixando espaço para perguntas que atravessam os séculos. Esse silêncio não é vazio, mas carregado de significado. É como se a ausência de detalhes fosse, em si, uma mensagem, um convite para olhar mais fundo. O fato de ser mencionada ao lado de outras mulheres e, ao mesmo tempo, destacada como figura singular, desperta uma curiosidade inevitável. Por que os evangelistas a citaram em passagens decisivas e, ao mesmo tempo, omitiram tantas informações sobre sua vida pessoal? Esse espaço em branco deu margem a muitas interpretações, algumas justas, outras distorcidas. Ao longo da história, teólogos, líderes religiosos e artistas preencheram esse silêncio com suposições. Alguns a reduziram a uma pecadora anônima, outros a exaltaram como santa, e ainda outros a transformaram em símbolo de ideias que nem mesmo estão nos textos bíblicos. Essa ausência de detalhes se tornou um terreno fértil para debates, especulações e até teorias conspiratórias. No entanto, talvez o silêncio tenha um propósito maior. Talvez ele exista para que percebamos que o valor de Maria não está em um rótulo fixo, mas em sua experiência com Cristo e na transformação que viveu. O silêncio em torno de Maria Madalena também nos ensina a olhar para a maneira como lemos a Escritura. Muitas vezes, procuramos respostas prontas, histórias completas, como se cada personagem bíblica precisasse ter sua vida exposta em detalhes. Mas Deus, em sua sabedoria, deixou lacunas. E essas lacunas nos chamam a refletir, a buscar, a nos envolver de maneira mais profunda com o texto. Maria é uma dessas figuras que nos obriga a encarar o mistério. O que sabemos dela é suficiente para compreendermos sua importância, mas o que não sabemos nos convida a respeitar o que foi velado. Essa ausência de informações não diminui sua relevância, pelo contrário, a amplifica. Ela se torna uma personagem que atravessa as eras justamente por ser envolta em perguntas. O silêncio permite que sua presença seja ainda mais forte, porque não conseguimos encaixá-la em uma única definição. Ele nos lembra que a fé não é construída apenas pelo que está claro, mas também pelo que precisa ser buscado. Maria Madalena é um exemplo de como a história de Deus é maior do que as explicações humanas, e como até aquilo que não está dito pode carregar verdades profundas. Esse mistério também revela algo sobre nós. A necessidade de preencher silêncios mostra como temos dificuldade em lidar com o desconhecido,
Preferimos encaixar Maria em um estereótipo do que aceitar que ela pode ter sido muito mais do que imaginamos. Mas é nesse ponto que sua figura ganha força, no espaço entre as linhas, no silêncio que ecoa mais alto do que palavras. Cada vez que seu nome aparece, somos lembrados de que ela esteve lá nos momentos mais cruciais. O resto talvez tenha sido escondido não por acaso, mas para que o foco estivesse no essencial: sua fé, sua fidelidade, sua transformação. Ao olhar para o silêncio em torno de Maria Madalena, descobrimos que Deus nem sempre revela tudo de uma vez. Ele deixa espaços para que a busca continue, para que o coração curioso vá além do superficial. Maria é uma prova disso. Uma mulher que aparece pouco, mas sempre onde tudo está em jogo. Sua história é moldada pelo silêncio, e nesse silêncio ecoa uma verdade que resiste ao tempo. Talvez seja justamente esse espaço em branco que a torna inesquecível, porque nos convida a perguntar e nunca a nos contentar com respostas fáceis. A cidade de Magdala e seus segredos. A cidade de Magdala e seus segredos guardam pistas importantes para compreendermos quem foi Maria Madalena. Magdala era uma cidade próspera, localizada às margens do Mar da Galileia, conhecida por sua atividade pesqueira, mas também por ser um centro de comércio e cultura. Ali havia movimento constante de mercadores, estrangeiros, ideias e influências de diferentes regiões. Não era uma vila isolada, mas um ponto de contato entre mundos, um espaço onde a vida simples do povo se encontrava com as tensões políticas e espirituais do Império Romano. Foi desse lugar que Maria emergiu, carregando em seu nome a marca de sua origem, como se sua identidade estivesse permanentemente ligada ao ambiente em que nasceu e viveu. O significado de ser chamada Madalena vai além de uma simples referência geográfica. Indica que ela era reconhecida por sua cidade e que sua história pessoal estava entrelaçada com a reputação de Magdala. Alguns estudiosos sugerem que a cidade tinha fama de excessos e práticas moralmente questionáveis, o que pode ter contribuído para que, mais tarde, Maria fosse associada de forma equivocada a uma vida de pecado. O peso do lugar acabou influenciando a maneira como a tradição a interpretou, como se sua terra natal tivesse manchado sua imagem. No entanto, reduzir Maria à fama de sua cidade é perder de vista a grandeza de sua transformação. O que a Bíblia enfatiza não é o passado da cidade, mas o futuro que se abriu para ela após o encontro com Cristo. É interessante notar como o contexto cultural e social de Magdala ajuda a compreender a coragem de Maria. Crescer em um ambiente cheio de contrastes, de tensões políticas e religiosas, pode ter moldado nela uma força que se destacou entre os discípulos. Ela sabia o que era viver em um mundo marcado por desigualdade, onde mulheres não tinham voz e onde as tradições, muitas vezes, sufocavam a liberdade. É justamente de um lugar como esse que surge uma mulher que se tornaria a primeira testemunha da ressurreição. Essa origem não é detalhe, mas parte do testemunho de como Deus levanta pessoas improváveis em cenários improváveis para cumprir seus propósitos. Ao imaginar as ruas de Magdala, cheias de vida, cheias de histórias, é impossível não pensar em como esse ambiente influenciou Maria. Talvez tenha sido ali que ela aprendeu a lidar com olhares de desprezo, com acusações, com julgamentos. Talvez tenha sido ali também que ela descobriu a necessidade de buscar algo além do que o mundo oferecia. Magdala, com toda a sua intensidade, preparou o terreno para que Maria reconhecesse a luz quando ela brilhou diante de seus olhos. Não é à toa que, ao encontrá-la, Jesus transformou completamente sua vida. O contraste entre a reputação da cidade e a nova identidade de Maria é profundo. De um lugar que muitos associavam à corrupção, surge uma das figuras mais marcantes da fé cristã.
Isso revela uma mensagem poderosa. Não importa a origem, nem o peso da cidade que carrega no nome, o encontro com Cristo pode reescrever qualquer história. Maria Madalena carrega em si a lembrança de Magdala, mas não é definida por ela. O que a define é a libertação que experimentou e a missão que recebeu. Os segredos de Magdala não estão apenas nas ruínas arqueológicas ou nas tradições antigas, mas no fato de que dessa cidade veio uma testemunha escolhida para anunciar a maior de todas as verdades. É como se Deus tivesse feito questão de lembrar que até mesmo de lugares marcados pela dúvida, pela fama negativa ou pelo esquecimento, Ele pode levantar testemunhas de luz. Maria não apenas saiu de Magdala, ela transcendeu Magdala. E é por isso que, ao falarmos dela, não podemos ignorar a força simbólica de sua cidade natal. Magdala nos ensina que não há lugar tão marcado pelo passado que não possa ser transformado em ponto de partida para uma nova história. Os curados e os testemunhados. A curada e a testemunha. Assim, Maria Madalena aparece nas páginas do Evangelho como alguém que experimentou libertação profunda e, a partir disso, se tornou presença indispensável nos momentos mais decisivos da história da fé. O texto bíblico diz que dela saíram 7 espíritos malignos, um detalhe que não pode ser ignorado. Não sabemos exatamente quais eram as marcas deixadas por essa opressão, mas podemos imaginar o peso que carregava em sua alma e em sua reputação. 7. Na simbologia bíblica, aponta para algo completo, total, como se sua vida estivesse inteiramente aprisionada. Ao ser libertada por Jesus, Maria não recebeu apenas um alívio momentâneo, mas um recomeço absoluto. Foi reconstruída desde dentro, tornando-se prova viva do poder de transformação do encontro com Cristo. Essa experiência de cura deu a ela uma sensibilidade única. Quem já provou a dor e a libertação carrega uma fé que não se abala facilmente. Maria não foi apenas uma seguidora, mas alguém que sabia na pele o que significava ser restaurada. Talvez por isso ela se manteve firme ao pé da cruz, quando outros se afastaram. Não tinha como retroceder, pois já havia experimentado a vida nova. Sua fidelidade não era teórica, era fruto da gratidão de quem havia conhecido o fundo do abismo e agora caminhava na luz. Maria Madalena nos mostra que a profundidade da dor pode se transformar na profundidade da fé quando colocada nas mãos de Deus. O papel de testemunha se revela em sua presença constante. Ela estava entre as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, estava junto dele nos momentos de humilhação e esteve presente quando seu corpo foi colocado no sepulcro. Mas o ponto culminante está na manhã da ressurreição. Foi ela quem recebeu o privilégio de ouvir a voz do Cristo ressuscitado antes de todos. Foi chamada pelo nome, como se naquele instante todo o peso de sua história fosse transformado em missão. Maria, a mulher curada, se torna Maria, a mensageira da vida. Esse detalhe é escandaloso quando pensamos no contexto da época. Uma mulher, outrora marcada pela opressão espiritual, agora se torna a primeira a anunciar a vitória sobre a morte. Nenhum escritor da época escolheria inventar algo assim, pois o testemunho feminino não tinha valor diante da lei. Mas o Evangelho não precisa se apoiar nas expectativas humanas. Ele mostra o que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi que Maria Madalena, aquela que muitos poderiam desprezar, foi escolhida para carregar a notícia que mudaria o destino da humanidade. Isso não é acaso, é sinal da lógica divina que inverte o olhar do mundo e dá voz aos improváveis. Ser curada e se tornar testemunha são 2 lados inseparáveis da mesma história. Maria não apenas recebeu libertação, mas foi transformada em sinal vivo de que a graça não termina em quem a recebe. Ela é enviada, portadora da mensagem, lembrança de que Deus não apenas nos restaura, mas nos envia.
A libertação dela não foi fim, mas começo. É por isso que Maria Madalena desafia os séculos. Sua trajetória ecoa em cada vida que conhece a força de Cristo e descobre que o chamado vai além da cura pessoal, alcançando o mundo com a verdade. A primeira testemunha incômoda. A primeira testemunha incômoda, assim pode ser descrita a missão de Maria Madalena ao anunciar que Cristo havia ressuscitado. Naquele tempo, a palavra de uma mulher não tinha peso legal, era considerada insuficiente em tribunais e muitas vezes ignorada em decisões públicas. Mas foi exatamente a voz de uma mulher que Deus escolheu para proclamar o evento mais decisivo da história. Isso não foi um detalhe aleatório, mas um gesto carregado de propósito. O testemunho de Maria Madalena não só rompeu as barreiras da descrença, como também confrontou diretamente os preconceitos enraizados em sua cultura. O céu não seguiu a lógica do mundo. Imagine a cena. Os discípulos, homens que haviam caminhado com Jesus, estavam escondidos, temerosos e descrentes. Enquanto isso, Maria foi ao túmulo, ainda tomada pela dor, mas movida pela fidelidade. E ali, diante da pedra removida, ela se deparou com a realidade que ninguém ousava esperar. Não apenas viu os anjos, mas ouviu o Mestre chamando-a pelo nome. Esse momento transforma toda a narrativa. Quando Cristo pronuncia Maria, não é apenas um chamado pessoal, mas a confirmação de que ela seria a primeira voz a ecoar a vitória da vida sobre a morte. Esse privilégio também foi um peso. O anúncio feito por ela não foi recebido com facilidade. Os discípulos demoraram a acreditar, e alguns só creram após ver com os próprios olhos. Maria se tornou a ponte entre o sepulcro vazio e a fé vacilante daqueles que haviam fugido. Foi incumbida de levar uma mensagem que desafiava a lógica, a experiência e a tradição. Ela foi a primeira a viver o dilema de falar a verdade em meio à incredulidade. O incômodo não estava apenas no fato de ser mulher, mas no conteúdo explosivo de sua mensagem. Anunciar que Jesus estava vivo era algo capaz de transformar o destino de toda a humanidade, mas também de confrontar profundamente as estruturas de poder e crença. Ser a primeira testemunha em um mundo que não a ouviria facilmente exigia coragem sobrenatural. Maria Madalena encarnou a inversão do reino. Quem parecia menor foi colocado em posição de destaque. O testemunho dela foi o sinal de que Deus escolhe os improváveis para carregar o essencial. O incômodo causado pela sua voz não apagou a força de sua missão, pelo contrário, tornou-se evidência de que o Evangelho não se apoia em critérios humanos. Ao olhar para essa cena, percebemos que o escândalo da ressurreição começou justamente com uma mulher curada, transformada e enviada. Maria Madalena não foi apenas a primeira a ver, mas a primeira a proclamar. Esse título de apóstola dos apóstolos, dado a ela séculos depois, traduz uma realidade que já estava implícita desde o princípio. Ela não esperou reconhecimento, não precisou de títulos formais. Sua autoridade veio do encontro direto com o ressuscitado. Isso basta para entendermos por que sua voz, incômoda para muitos, permanece ecoando até hoje. O conflito de vozes. O conflito de vozes é um dos aspectos mais intrigantes e reveladores quando analisamos a figura de Maria Madalena. Nos evangelhos canônicos, ela surge com nitidez como discípula fiel, seguidora próxima e testemunha privilegiada da ressurreição. Seu papel não é secundário, mas central. No entanto, ao olharmos para outros registros que não entraram no cânon, especialmente alguns textos apócrifos como o Evangelho de Maria, percebemos a existência de uma tensão que vai além do que a tradição oficial preservou. Esses escritos mostram Maria em confronto com outros discípulos, principalmente Pedro, um dos símbolos máximos da liderança apostólica. Nessas narrativas, ela aparece como receptora de ensinamentos secretos, revelações profundas
que Jesus teria confiado apenas a ela. A partir daí, surge uma pergunta incômoda. Teria Maria sido porta-voz de uma sabedoria que foi silenciada? Esse cenário não pode ser ignorado, mesmo que não faça parte do cânon aceito pela Igreja. Ele mostra que, já nos primeiros séculos, havia memórias diversas a respeito de Maria Madalena, algumas que a exaltavam como autoridade espiritual e outras que tentavam reduzi-la ao silêncio. A tensão com Pedro é significativa porque não fala apenas de duas pessoas, mas de um embate maior. O choque entre tradição e revelação, entre estruturas de poder que buscavam organizar a comunidade e a voz inesperada que Deus escolhia para comunicar suas verdades. Maria, que já havia sido uma testemunha incômoda ao anunciar a ressurreição, aparece também como uma discípula que desafiava a ordem estabelecida, carregando um ensino que não se enquadrava nos moldes do aceitável. Esse conflito de vozes evidencia que Maria não se encaixava em classificações fáceis. Para uns, ela era apenas uma seguidora devota, lembrada por sua fidelidade. Para outros, era discípula próxima, portadora de revelações que ultrapassavam o que os demais tinham compreendido. Para muitos, representava uma ameaça ao modelo de liderança masculina que começava a se consolidar na igreja primitiva. O fato de sua figura ter sido reinterpretada ao longo do tempo mostra como a memória sobre Maria foi disputada, moldada por interesses, escolhas e conveniências. O silêncio oficial diante de alguns textos e a ênfase em outros não são neutros, mas revelam como a tradição foi sendo construída. Ao refletirmos sobre esse embate, percebemos que Maria Madalena se torna símbolo de algo maior. A luta constante por espaço daquilo que não se enquadra nas expectativas. Sua história mostra que sempre existiram vozes questionadas, experiências marginalizadas, testemunhos silenciados. O simples fato de haver registros que a colocam em posição de mestra ou de depositária de segredos já revela a força de sua presença no imaginário dos primeiros cristãos. Mesmo que o tempo e as estruturas tenham tentado apagar esse aspecto, o eco ainda resiste, alcançando-nos hoje como memória de que sua importância ia além do que oficialmente se aceitou preservar. Esse conflito não precisa ser visto apenas como disputa, mas também como prova da influência de Maria. Se ela fosse irrelevante, seu nome não teria aparecido em escritos apócrifos, não teria gerado debates, não teria sido colocado em contraposição a Pedro. O incômodo causado por sua voz é, paradoxalmente, a maior confirmação de que ela era, de fato, uma influência viva e marcante. A tradição que tentou reduzi-la acabou, involuntariamente, fortalecendo sua presença, porque quanto mais se buscava enquadrá-la em papéis menores, mais surgiam memórias que insistiam em lembrá-la em grandeza. Maria Madalena carrega em si a marca de quem não se cala, mesmo quando o mundo prefere ignorar. O conflito de vozes ao seu redor é reflexo da própria dinâmica do Evangelho, que sempre rompe padrões, que sempre dá espaço àquilo que parecia não ter lugar. A verdade nem sempre é bem recebida, nem sempre é aceita de imediato, e esse fato é encarnado em sua figura. Sua voz foi considerada incômoda porque representava novidade, profundidade e inversão de expectativas. O incômodo, no entanto, não anulou sua autoridade, mas apenas a destacou ainda mais. O conflito de vozes permanece até hoje como lembrança de que o testemunho verdadeiro enfrenta resistências. O que aconteceu com Maria se repete em muitos outros contextos, quando Deus escolhe vozes improváveis para falar e elas são recebidas com desconfiança ou rejeição. Sua história é testemunho vivo de que a mensagem não depende da aceitação humana para ser verdadeira. O fato de ter sido alvo de disputas mostra que ela carregava algo valioso demais para ser ignorado. Maria Madalena é, assim, um símbolo da voz que resiste ao tempo,
da revelação que não pode ser calada, da verdade que continua ecoando, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. A sombra da interpretação errada. A sombra da interpretação errada é um dos aspectos mais persistentes e dolorosos da trajetória de Maria Madalena. Durante séculos, a imagem dela foi distorcida, moldada de formas que a própria Bíblia nunca confirmou. Muito cedo, em certas tradições, especialmente a partir de interpretações no Ocidente, Maria foi associada a pecados sexuais e confundida com outras mulheres mencionadas nos evangelhos. Foi colocada no mesmo lugar da mulher adúltera, que quase foi apedrejada, identificada com a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus e até confundida com Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essas fusões convenientes criaram um retrato que grudou em sua identidade como uma mancha indesejada. Aquela que foi discípula fiel, testemunha presente nos momentos mais cruciais, acabou para gerações inteiras, lembrada quase exclusivamente como símbolo da prostituição redimida. No entanto, os evangelhos nunca a descrevem dessa forma. Esse processo de distorção revela mais sobre as necessidades e os preconceitos da cultura que o promoveu do que sobre Maria em si. Durante a Idade Média, por exemplo, era útil para pregadores e líderes religiosos utilizar sua imagem para reforçar mensagens de moralidade e arrependimento. Uma figura feminina marcada pelo pecado que se converteu em seguidora devota era uma poderosa ilustração de sermão. Mas ao mesmo tempo em que essa imagem servia para ensinar sobre perdão, ela apagava a verdadeira grandeza de Maria como discípula e primeira testemunha da ressurreição. Ao reduzir sua identidade a exemplo de pecado perdoado, a tradição acabou diminuindo sua autoridade espiritual, encaixando-a em um papel aceitável para uma sociedade que não reconhecia mulheres como líderes ou mensageiras de revelações. Dessa forma, a sombra da má interpretação não foi apenas fruto de confusão, mas também um mecanismo de silenciamento. Esse silenciamento não aconteceu de maneira isolada. Ele foi parte de um padrão mais amplo de como mulheres foram tratadas na história da fé. A autoridade espiritual feminina frequentemente foi diminuída, reinterpretada ou esquecida. Maria Madalena, que tinha todos os elementos para ser lembrada como testemunha central e modelo de fidelidade, foi relegada a um papel secundário. A sombra da má interpretação não só cobriu sua imagem, mas também refletiu a dificuldade que muitas culturas tiveram em aceitar que uma mulher pudesse carregar a revelação mais importante do cristianismo. Mesmo hoje, essa sombra ainda persiste. Apesar dos avanços nos estudos bíblicos modernos, que deixam claro que Maria não era a pecadora arrependida das tradições populares, a imagem popular continua mais forte do que os fatos. Filmes, peças, sermões e representações artísticas continuam reforçando o estereótipo. Para muitos, ela ainda é a prostituta transformada, em vez da discípula corajosa que permaneceu junto da cruz quando tantos outros fugiram, e que correu ao sepulcro vazio na madrugada da ressurreição. Isso mostra como narrativas repetidas têm o poder de moldar memórias coletivas, mesmo quando não correspondem à verdade original. O problema não está apenas no erro histórico, mas no impacto espiritual que essa visão deturpada produz. Ao reduzir Maria Madalena a pecadora, apagamos a força de sua fidelidade. Perdemos de vista o fato de que ela foi escolhida por Cristo para ser a primeira voz a proclamar a vitória sobre a morte. Esse estigma acabou encobrindo uma das maiores demonstrações de como Deus escolhe os improváveis e transforma o que parecia pequeno em peça central do seu plano. A sombra da má interpretação roubou da Igreja a oportunidade de reconhecer em Maria um modelo de liderança espiritual, de coragem e de perseverança.
Ao refletirmos sobre isso, é necessário distinguir tradição de revelação. O que a Bíblia realmente diz sobre Maria Madalena já é suficiente para mostrar sua relevância única. Tudo o que foi acrescentado depois precisa ser questionado à luz do texto sagrado. A sombra da má interpretação nos convida a rever não apenas como tratamos Maria, mas como tratamos outras figuras bíblicas. Quantas vezes deixamos que a voz da cultura, dos costumes ou das conveniências fale mais alto do que a revelação da palavra? Maria é um caso emblemático desse conflito, mas não é o único. Resgatar sua verdadeira identidade não é apenas uma questão de justiça histórica, é uma questão de fé. Quando Maria é reduzida a algo que nunca foi, também corremos o risco de reduzir o próprio Cristo às nossas expectativas limitadas. Ao distorcer a imagem dela, perdemos a profundidade do testemunho que ela representa. E quando fazemos o mesmo com Jesus, perdemos a essência do Evangelho. A sombra da interpretação errada sobre Maria Madalena é, portanto, um alerta. Um chamado a voltar ao que está escrito, a ouvir a verdade sem filtros, a não permitir que convenções humanas apaguem a força da revelação divina. Ao tirarmos de Maria os rótulos que não lhe pertencem, redescobrimos não apenas quem ela foi, mas o que sua trajetória continua a significar. Ela não é a pecadora que o mundo construiu, mas a discípula fiel que o Cristo chamou pelo nome no jardim da ressurreição. Essa é a identidade que permanece, essa é a verdade que a sombra tentou ocultar, mas que a luz sempre faz ressurgir. A professora esquecida. A professora esquecida é um título que revela um aspecto pouco lembrado da história de Maria Madalena. Ao longo dos séculos, a tradição popular se encarregou de reduzi-la a rótulos convenientes, seja como a pecadora arrependida, seja como uma seguidora silenciosa. Contudo, alguns escritos antigos e memórias preservadas em tradições apócrifas sugerem que Maria desempenhou um papel muito mais profundo. Ela não teria sido apenas testemunha da ressurreição, mas também alguém que recebeu revelações especiais de Cristo e que transmitia com autoridade aos demais discípulos. Essa lembrança, ainda que relegada às margens do cânon oficial, indica que sua presença tinha uma força e uma influência maiores do que a história oficial quis admitir. Ao observarmos esses relatos, percebemos que Maria Madalena foi associada a um tipo de sabedoria espiritual que não se limitava à experiência pessoal, mas que a tornava uma referência para a comunidade nascente. O simples fato de haver registros que a apresentam como mestra demonstra que ela era reconhecida como alguém que carregava uma voz legítima, uma voz que podia ensinar, orientar e até mesmo corrigir. Isso se torna ainda mais significativo quando pensamos no contexto em que vivia, um mundo em que a palavra das mulheres era constantemente desacreditada. Apesar disso, a memória dela como mestra sobreviveu, ainda que soterrada por séculos de silêncio. Esse aspecto foi suprimido porque a sociedade e as estruturas religiosas tinham dificuldades em lidar com uma mulher que ensinava. Reconhecê-la como líder espiritual significaria romper barreiras de gênero e admitir que a sabedoria divina não se prende a padrões humanos. Era mais conveniente enquadrá-la como pecadora redimida do que reconhecê-la como mestra. Dessa forma, sua voz foi abafada, sua autoridade foi esquecida e seu papel foi substituído por narrativas mais fáceis de assimilar. O título de Apóstola dos Apóstolos, concedido a ela muito tempo depois, soa como uma tentativa tardia de recuperar uma dignidade que lhe havia sido roubada. Ainda assim, a lembrança de Maria como professora não desapareceu por completo. Em certos fragmentos e tradições, ela surge como alguém que não apenas testemunhou, mas também explicou, transmitiu e formou. Essa lembrança nos desafia a enxergar que seu conhecimento não era teórico,
nem aprendido em livros ou debates, mas nascido de uma experiência direta com Cristo. Isso lhe dava uma legitimidade que não podia ser negada, ainda que tenha sido silenciada por conveniência. Sua autoridade vinha do encontro com o ressuscitado, da libertação que havia experimentado, da fidelidade que demonstrou quando todos os outros vacilaram. Ignorar esse aspecto de Maria é também perder a oportunidade de compreender como Deus age na história. Ele confia sabedoria a quem o mundo não espera, dá voz a quem muitos não querem ouvir, levanta líderes entre os que pareciam esquecidos. Maria Madalena encarna esse padrão divino. Ela não ocupava cargo, não tinha título formal, mas sua vida já era um ensino vivo de transformação e fidelidade. Os sinais de que ela transmitiu mais do que testemunho estão nos ecos preservados pelos séculos, vestígios que apontam para alguém que foi referência e guia em momentos de incerteza. Resgatar Maria como professora esquecida não é inventar algo novo, mas reconhecer que a história sempre foi escrita em camadas e que algumas dessas camadas foram silenciadas intencionalmente. A memória dela como mestra nos obriga a olhar para os textos e tradições com mais sensibilidade, atentos não apenas ao que foi preservado, mas também ao que foi omitido. Maria representa a necessidade de recuperar vozes apagadas, de valorizar a autoridade que nasce da experiência direta com Deus e não da legitimação social. Ela pode ter sido mais do que uma discípula fiel. Pode ter sido uma guia espiritual, alguém que sustentou a fé de outros em meio à fragilidade e perseguição. Pode ter sido uma mulher cuja voz ressoava não com teorias, mas com a autoridade de quem havia sido chamada pelo nome pelo próprio Cristo. Esquecê-la como professora é, portanto, perder de vista uma das mensagens mais fortes da fé, que a sabedoria e a revelação não seguem fronteiras humanas, mas fluem para aqueles que se dispõem a ouvir e a viver a verdade. Essa memória esquecida é um chamado para revermos a maneira como tratamos vozes que incomodam, especialmente aquelas que foram silenciadas pela tradição. Muitas vezes, as verdades mais profundas não estão no discurso oficial, mas nas histórias que foram empurradas para as margens. Maria Madalena continua a nos desafiar a olhar para essas margens e a reconhecer que nelas pode estar escondida a revelação que transforma. A professora esquecida permanece como sinal de que o ensino de Deus não se prende a estruturas humanas, mas se manifesta onde o Espírito deseja, mesmo que o mundo insista em apagar. O símbolo vivo. O símbolo vivo é a chave para compreender como Maria Madalena não se limita às páginas do Novo Testamento, mas continua a reverberar em cada geração como um testemunho em movimento. Quando falamos dela, não falamos apenas de uma personagem histórica distante, mas de uma representação que ultrapassa sua própria biografia. Sua vida encarna o processo de transformação radical, a passagem definitiva das trevas para a luz, o abandono da opressão para abraçar a liberdade. Maria se torna a imagem da coragem que permanece quando tudo parece perdido, a fidelidade que não recua quando os demais já se dispersaram. Em sua trajetória, encontramos a essência do Evangelho em ação, o Deus que escolhe o improvável, que ergue o esquecido, que liberta o aprisionado e que envia aquele que parecia não ter mais voz para se tornar mensageiro da vitória. Ao longo dos séculos, cada vez que seu nome é lembrado, não se trata apenas de memória histórica, mas de um chamado espiritual que continua vivo. Maria Madalena representa todos aqueles que foram marcados por dores profundas, por estigmas que a sociedade impôs, por erros que pareciam definitivos, mas que no encontro com Cristo descobriram a possibilidade de um recomeço. Ela é o retrato da graça que não se limita a apagar o passado, mas o transforma em testemunho.
O fato de ter sido escolhida para anunciar a ressurreição a coloca como emblema da inversão divina. Deus confiou o maior segredo da eternidade justamente àquele tipo de pessoa que o mundo classificaria como incapaz de carregar uma mensagem. Essa escolha não é casual, mas intencional, como se fosse um grito contra todas as estruturas que insistem em diminuir, calar ou descartar pessoas. A forma como a tradição lidou com Maria ao longo da história reforça ainda mais seu papel como símbolo. Ela foi retratada como pecadora transformada, como discípula fiel, como mensageira incômoda, como mestra esquecida. Em cada camada de interpretação surgia uma nova tentativa de reduzi-la a uma função única, mas a verdade é que Maria ultrapassa qualquer definição limitada. Ela se torna um mosaico de significados que juntos formam o rosto vivo da graça. É como se sua vida gritasse que a fé não depende de cargos, de reconhecimento humano ou de poder institucional, mas da escolha soberana de Deus. Esse é o símbolo que não se apaga, uma vida marcada pelo improvável que se tornou instrumento do essencial. O símbolo de Maria Madalena também nos obriga a encarar nossas próprias contradições. Quantas vezes nos escondemos atrás de rótulos como se eles fossem suficientes para definir quem somos? Quantas vezes aceitamos viver sob as sombras da má interpretação, reproduzindo visões distorcidas, ao invés de buscar a verdade que liberta? Maria nos lembra que identidade verdadeira não se constrói sobre acusações, mas sobre encontros. O dia em que ela ouviu seu nome sendo chamado por Cristo no jardim vazio, foi o dia em que sua história deixou de ser apenas sobre dor e passou a ser sobre missão. Esse momento é o coração de seu símbolo, uma vida redefinida pela voz de Deus. Ao entendermos Maria Madalena como símbolo vivo, percebemos que sua história é também a nossa. Ela carrega em si a lembrança de que a dor pode ser vencida, de que a fidelidade silenciosa nunca é em vão, de que a voz que parecia apagada pode se tornar instrumento de revelação. Sua vida não pertence apenas ao passado, mas se projeta como reflexo contínuo daquilo que Deus deseja realizar em cada geração. Maria permanece como presença, porque sua figura nas Escrituras não aponta para si mesma, mas para o poder daquele que a libertou e a enviou. Essa continuidade faz de Maria Madalena um símbolo vivo da própria lógica do reino de Deus. Quando o mundo insiste em ver limitações, Deus enxerga possibilidades. Quando a sociedade tenta apagar, o céu escolhe destacar. Quando a tradição prefere calar, a ressurreição dá voz. E é por isso que, ainda hoje, Maria não é apenas lembrada, mas invocada como inspiração para todos que se sentem desprezados, marcados ou esquecidos. Ela é a lembrança de que o improvável continua sendo a escolha favorita de Deus. Maria Madalena se levanta da história como uma testemunha eterna. O que ela representa não se encerra no túmulo vazio, mas continua no coração de cada pessoa que experimenta a mesma libertação e recebe o mesmo chamado. O símbolo vivo é mais do que a sua biografia, é a mensagem que continua pulsando. A graça é capaz de transformar e enviar. O véu que tentaram colocar sobre ela não resistiu ao peso do chamado divino. E é por isso que sua presença, mesmo em meio a séculos de interpretações distorcidas, continua tão forte. Ao final, percebemos que Maria Madalena não foi apenas uma personagem que atravessou a Bíblia, mas alguém que se tornou espelho do agir de Deus. O símbolo vivo permanece não para ser adorado, mas para ser lembrado como sinal de que o Evangelho não se curva às lógicas humanas. Sua vida ecoa um convite. Não aceite rótulos que reduzem, não viva sob a sombra de interpretações equivocadas, não se contente em ser silenciado. Como Maria, todo aquele que encontra o ressuscitado é chamado a ser símbolo vivo de transformação, fidelidade e missão.
A mulher além do véu. A mulher além do véu é uma figura que não se esgota nas páginas da Bíblia, nem nos ecos da tradição. Maria Madalena é o tipo de personagem que permanece aberta como um mistério, como um enigma que o tempo não conseguiu calar. Ela desafia as interpretações fáceis, rompe os limites impostos e continua a nos convidar a olhar para além do que está escrito de maneira explícita. Quando nos aproximamos de sua história, percebemos que ela não cabe nos rótulos que a humanidade insistiu em lhe dar. Chamá-la apenas de pecadora é injusto. Chamá-la apenas de discípula é insuficiente. Chamá-la apenas de testemunha é reduzir sua grandeza. Ela foi todas essas coisas e, ao mesmo tempo, foi muito mais. Maria foi uma mulher que atravessou os abismos da dor, que conheceu o peso da opressão espiritual e que foi liberta pelo toque de Cristo. Essa libertação não a colocou apenas em condição de seguidora, mas a posicionou como referência. Sua presença silenciosa diante da cruz e sua voz firme diante do sepulcro vazio revelam alguém que havia entendido a essência do Evangelho. Permanecer quando todos fogem, acreditar quando todos duvidam, proclamar quando ninguém ousa falar. Ela foi escolhida, não porque preenchia os critérios humanos, mas porque seu coração estava aberto para ser porta-voz de algo que transformaria a eternidade. O título de Apóstola dos Apóstolos, que mais tarde lhe foi dado, não é exagero, mas uma tentativa de resgatar aquilo que já estava implícito em sua missão. Ao ser a primeira a ver o ressuscitado, Maria se torna não apenas testemunha ocular, mas fundamento da fé proclamada depois pelos discípulos. E aqui reside uma verdade que incomoda. A pedra angular da ressurreição foi anunciada por uma mulher cuja palavra, na cultura da época, não tinha valor em tribunais. Essa escolha de Deus é um golpe contra a lógica humana. Uma lembrança de que a verdade divina não precisa de aprovação para se sustentar. Maria Madalena é também a imagem daquilo que a tradição tentou esconder. Ao longo dos séculos, ela foi manipulada, reduzida, confundida, reinterpretada. Mas a sua história verdadeira insiste em sobreviver. O que permanece não é a caricatura de pecadora, mas a força da fiel. Não é a mancha da cidade de Magdala, mas a luz que brilhou quando ela foi chamada pelo nome no jardim. Esse chamado, Maria, ecoa até hoje como símbolo de que cada um de nós pode ser reconhecido por Deus de forma íntima, pessoal, única. A mulher além do véu é mais do que personagem, é símbolo. Ela representa os esquecidos que são lembrados, os oprimidos que são libertos, os silenciados que são escolhidos para anunciar. Sua presença nos evangelhos é um convite constante a enxergar como Deus inverte expectativas e resgata o que parecia perdido. Olhar para Maria é olhar para a forma como o céu age, quebrando padrões, rasgando véus, expondo mistérios. Por isso, falar sobre Maria Madalena não é apenas revisitar o passado, é deixar-se confrontar no presente. Ela nos obriga a refletir. Quantas vezes aceitamos os rótulos que nos impõem? Quantas vezes acreditamos que nosso passado nos define? Quantas vezes esquecemos que a voz que parecia desprezada pode carregar a revelação mais poderosa? Maria mostra que o lugar da vergonha pode se transformar no lugar da revelação, que a vida marcada por dor pode ser escolhida para anunciar esperança, que a fidelidade silenciosa pode ter mais impacto do que discursos grandiosos. Quando a chamamos de a mulher além do véu, reconhecemos que sua história vai além do que conseguimos compreender por completo. O véu da tradição tentou ocultá-la, mas não conseguiu. O véu do preconceito tentou limitá-la, mas não a conteve. O véu da dúvida tentou silenciar sua voz, mas ela permanece. Maria Madalena continua sendo sinal de que há mais na Escritura do que conseguimos enxergar à primeira vista. Há mistérios que ainda pedem discernimento.
Há verdades que ainda precisam ser reveladas. Há presenças que continuam a se manifestar para aqueles que não têm medo de buscar. Encerramos este capítulo, mas não fechamos a porta. Porque onde há presença, há continuidade. Caminhe com discernimento, viva com sensibilidade, ore com coragem. E mesmo sem ver, creia, o céu nunca deixou de agir. Que sua vida seja como o caminho de Maria Madalena, testemunha da ressurreição. Que sua alma aprenda a perceber os sinais que o barulho do mundo tenta apagar. E que, quando tudo se calar, você também escute a voz que um dia chamou pelo nome aquela mulher no jardim, dizendo: "Eu estou aqui." Este é o canal Bíblia Além do Véu. Ainda há véus a serem rasgados, ainda há mistérios a serem revelados, e nós vamos descobrir isso juntos, um sinal de cada vez, uma verdade por revelação, até que tudo esteja claro e o invisível se torne real.